Você que manda. Senhor presidente, deputado Crispim, é um prazer falar aqui nessa tribuna e o senhor na presidência, você do meu partido. Infelizmente, nesta manhã eu vou trazer aqui algumas situações que nem gostaria de falar aqui. Gostaria de estar falando de outras coisas boas para o estado de Rondônia. Mas, infelizmente, como vários oradores aqui que me antecederam já falaram, a questão das estradas, eu já fiz várias indicações para as estradas do Cone Sul, e todos os meus colegas do Cone Sul, como o deputado Ezequiel, o deputado Luizinho, a deputada Rosângela, também já o fizeram, das estradas do Cone Sul, que tem uma produção muito grande de soja, milho e arroz, e as estradas estão com muita dificuldade. Deputado Lebrão estava falando aqui do plano para se fazer para o DR, para algumas estradas, deputado Luizinho, que sempre foi do DR, como a estrada do Bandeirante, sempre, de todos os governos, como diversas estradas de Alvorada, de Ji-Paraná, tantas outras do estado inteiro. E a resposta, deputado Aécio, é que não são de obrigação do DR, que não está no plano diretor do DR. E segundo a engenharia do DR, o coronel Meirelles, que é uma pessoa que eu tenho uma estimação por ele, fala que tem que fazer um projeto para poder ser do DR. A estrada de Bandeirante, que são 60 quilômetros, ele fala que vai custar 8 milhões para se fazer um projeto desse. Não há necessidade, Luizinho, deputado Ezequiel, deputada Cássia. Ezequiel fez isso, o governo Ivo fez, o governo Confúcio fez. Não há essa necessidade de fazer isso. Não precisa gastar esse dinheiro. É só fazer um termo de cooperação com os municípios e executar as obras que sempre foram do DR. Agora fica o DR dizendo que não é responsabilidade dele, e as prefeituras também, devido às condições, dizendo também que não são de responsabilidade também das prefeituras, porque sempre o DR fez e termina ninguém fazendo. Nós aprovamos deputado Folador, na comissão de transporte, o deputado Luizinho, que é presidente, solicitamos um requerimento, um convite ao DENIT, para ele vir a esta casa, lá na comissão de transporte desta casa, mostrar o plano de ação que precisamos ter nas estradas do DENIT, como a 364, como a que vai para Guajará-Mirim, como a que vai para Pimenteira do Oeste, a 421, deputado Folador, que quando chega de Campo Novo para lá, ninguém sabe de quem é. Sempre o DR fez, e faz mais de 4 anos que não é feita. E precisamos fazer aquela estrada. Ali mora produtor rural, com uma produção muito grande, e que liga a estrada que vai para Guajará-Mirim, a 421. E fica esse jogo, deputado Aécio, empurrando de um para o outro, e a população sofrendo. Isso a gente temos que tomar uma posição. Eu particularmente gosto muito do coronel Meirelles, não tenho muita dificuldade em atender as vindicações, mas as ações não estão sendo feitas. É muito planejamento e pouca ação. Nós precisamos que as coisas aconteçam. É como o deputado Ezequiel falou, a obra do espaço alternativo, que fica empurrando de um para o outro, se é prefeitura ou se é estado. Precisamos que isso seja resolvido, para que não seja essa obra tão importante
para o estado de Rondônia seja abandonada e muitas vezes precisando de manutenção e nunca tem. A outra situação que me traz aqui é na área da agricultura. Infelizmente, esta semana eu soube de uma triste notícia. A retirada do escritório regional de Colorado para a Vilhena. Nada contra a Vilhena, pelo contrário. Mas nós não podemos desempregar, tirar da cidade pequena aquilo que se tem. O regional de Colorado, que atendia Cabixi, Curumbiara, Pimenteira, Cerejeira, Chupinguaia, Vilhena, por uma determinação do secretário da Agricultura, levaram para Vilhena. Eu acho isso uma falta de respeito. Nenhum governo, desde quando foi criado pelo professor Angelim, que esse escritório é lá, como o DR também de Colorado, com uma justificativa que todos os regionais estão indo para Vilhena ou para outra cidade. Nós não podemos tirar a oportunidade dos pequenos municípios. Temos que respeitar a população de Colorado do Oeste. Isso é um desrespeito. E o pior, lá em Colorado não se pagava aluguel. E hoje alugaram uma casa lá em Vilhena, gastando dinheiro público desnecessário. E sabe quantos quilômetros dá de Vilhena a Pimenteira? Mais de 130 quilômetros. Para Curumbiara, 110. Para Cabixi, 120. E assim por diante. Desarticulou toda a situação da agricultura familiar. Eu queria pedir ao governo Marcos Rocha que tomasse as providências. Tomasse as providências que eu acho que ele nem disso sabe que está acontecendo. Isso não pode acontecer em nosso estado. Quem mantém esse estado é a agricultura familiar, é o agronegócio do estado de Rondônia. E não podemos deixar que isso aconteça. Eu também estou aqui com um plano de ação que a minha querida Ematé está fazendo no atendimento às famílias rurais. Por exemplo, o deputado Folador, Candeia do Jamari tem no cadastro do Idaron 3.768 famílias. Juntamente com a Triunfo, que é o distrito IA45, vai atender, ali em Candeias, fora o distrito, 170 famílias, apenas 170 famílias, vai ficar mais de 2.000 famílias sem ser atendida. Isso é um absurdo, isso é um crime. Como é que se diz que o dinheiro é público e não vai atender a todos? Tem que atender quem chega e quem pede. É obrigação do setor público. E a Ematé é empresa pública, é uma autarquia de empresa pública. Tem que atender as pessoas que ali chegam. E o pior disso, o ano passado, disseram em todos os cantos do estado que fazer projeto não é prioridade para a Ematé mais. E aí, como é que fica os produtores rurais do nosso estado? Como é que fica a economia do nosso estado? Infelizmente, nós estamos indo por uma situação muito complicada no setor produtivo. O governo Marcos Rocha tem que tomar uma posição como governador. Não pode deixar pessoas querer mandar num setor
e que não sabe aonde dar o rumo que tem que ser tomado, que tem que pensar o Estado, que tem que pensar a agricultura familiar, que tem que pensar pelo médio e pelo grande. Precisamos fazer isso, governador. Eu acredito muito no senhor, fui seu colega secretário e sei da sua intenção. Eu acredito que o senhor não está sabendo disso, espero que não, e que o senhor tome as providências cabíveis para este caso, para que a gente possa consertar isso e melhorar cada vez mais o setor produtivo do nosso estado. E assim, hoje, pelo contrato que a Emater tem com o governo do estado, anteriormente no governo passado, no governo Bianco, no governo Ivo Cassol, no governo Confúcio, a Emater atendia mais de 100 mil famílias. E agora, esse novo modelo não vai chegar a 14 mil famílias. O custo da assistência técnica, deputado Aécio, que no governo anterior custava menos de 2 mil, agora neste governo, agora, pelo plano de ação que eles estão fazendo, vai passar de 6 mil reais, Anderson. E não é culpa dos nossos técnicos, não. É culpa da direção. É culpa da Secretaria de Agricultura, que está se impondo em cima da Emater. Isso nós não podemos aceitar. Essa Assembleia tem que tomar posição. E nós, deputado estadual, já decidimos. Vamos começar a ouvir os secretários, para que ele explique para essa Assembleia o que está fazendo. O deputado Folador falou aqui do orçamento. A gente aprovou tudo, deputado Folador, o orçamento de 2020, sem alteração de como veio lá do planejamento, que era para não dizer que essa casa era culpado. A gente não mexeu em nada. Agora esperamos as ações acontecer. Precisamos ver esse estado crescendo. Nós temos um orçamento de 8 milhões e 500, um pouquinho mais, que deve chegar a 9 bilhões. É um dinheiro razoável. Precisamos fazer as ações que a saúde precisa, que a educação precisa, que o social precisa. Falar no social, minha gente, quantas vezes, deputado Anderson, não se falou isso aqui, da questão do restaurante da Zona Leste, e tinha uma promessa de abrir no início do ano, era o ano passado, início do ano, e até hoje, aquele restaurante que atendia a Zona Leste, aquela comunidade, até hoje não foi aberto, dizendo que ia abrir um na Zona Sul e outro em Ji-Paraná. Infelizmente, nem o da Zona Leste foi aberto, que já funcionava no governo anterior. Precisamos que esse restaurante seja o mais rápido possível, colocando em funcionamento, que é uma obra pública que está lá há muito tempo, já há anos, servindo a comunidade. E assim, deputados, a gente poderia falar aqui de diversos assuntos, o que está acontecendo em nosso estado. E essa Assembleia foi parceira. Votamos todos os projetos que chegou a esta casa. Todos os deputados. Aqui o governo não teve nenhum deputado que não ajudasse, porque nós queremos ver esse estado bem, esse estado crescendo, porque é a nossa obrigação de parlamentar ajudar o estado, ajudar a governar, ajudar o estado. Agora a obrigação de fazer, de executar é do estado. Eu lembro, deputado Luizinho, quando o Ivo Cassol era governador, e você também era do DR,
Quantas estradas não foi feita? E o orçamento naquela época era de menos de 5 milhões. Menos de 5 bilhões. Então muita coisa tem que ser revista, tem que ser planejado diferente. E nós, deputado estadual, temos que tomar uma posição para o ano 2020. Todos nós, para o bem do estado de Rondônia. E eu quero aqui dizer que eu acredito muito no governo Marcos Rocha. Eu tenho certeza que muitas mazelas que estão acontecendo nesse governo, ele nem às vezes está sabendo, porque eles não falam com a verdade para o governador, muitas vezes. Deputada Cássia, muitas vezes eles mentem para o governador, mostra dados que não existem. Infelizmente é isso. É como o Lazinho falou, governo dividido demais, e termina no que está aí hoje. Então, meus amigos deputados, pessoal que está aqui no plenário, seriam essas palavras que eu trazia aqui nesta manhã. Quero também aqui dizer, deputado Aécio, que fiz uma indicação. Aqui para 28 tem uma ponte pronta. Uma ponte, deputado Ezequiel, que você ainda como diretor do DR licitou. A ponte que vai aqui na 28 para São Carlos e Calama. Se encontra pronta. Está lá uma ponte de madeira que pode cair a qualquer momento. Aonde transporta a produção e aluno. Uma ponte pronta, faltando apenas as cabeceiras. Que se faz em qualquer momento. Não é porque está chovendo que ali tem cascalho pertinho, que eu conheço e sei. Precisa ser feita. Vai cair a ponte que vai para São Carlos e aquela comunidade vai ficar sem transporte. São Carlos e todo o Baixo Madeira. Obrigado, presidente. Muito obrigado pelo tempo que você me deu. Obrigado, deputado Chiquinho. Questão de ordem, presidente. 30 segundos. Questão de ordem.